fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Essa conversa, essa abordagem de Natã e esse arrependimento causado na vida de Davi, essa mudança de postura, deu origem a este salmo. Foi a inspiração para este salmo que nós vamos olhar agora, entendendo esse contexto. Queria observar com os irmãos que o salmo ele não trata apenas, ele se refere, mas não trata apenas ao ato pecaminoso, ou aos atos pecaminosos de Davi. O homicídio, o adultério, a omissão, a mentira, tudo isso está descrito no Salmo, mas ele não trata apenas desse ato, mas ele trata da nossa natureza pecaminosa. Ele aponta que nós não somos pecadores porque pecamos. Eu vou repetir, nós não somos chamados pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Está intrínseco, está dentro da gente. Paulo diz que o pecado habita em nós. Ele, quando fala lá, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, a toda hora está diante de mim, ele chega à conclusão dizendo que isso pelo motivo do pecado que habita em mim, ou seja, o pecado está em nós. Desde a queda, o pecado fez morada em nós, o pecado nos escraviza. O pecado, ele traz consequências, ele traz efeitos na nossa vida. Outra coisa que é importante observar é que não existe nenhum crente, seja ele o homem segundo o coração de Deus, igual nós cantamos aqui, a palavra de Deus afirma que Davi era, seja ele ungido do Senhor, como Davi era, seja ele pastor, presbítero, diácono, líder de sociedade, presidente, membro de igreja, fundador, não importa, que não esteja sujeito ao pecado e à possibilidade de cair. E todo pecado ele tem o mesmo peso diante do Senhor. As consequências são diferentes, mas todos são pecados e precisam ser confessados ao Senhor. Tanto que a palavra de Deus diz: quem está de pé, veja que não caia. Todos nós estamos sujeitos e precisamos estar vigilantes, amparados, sustentados, ancorados na palavra. Senão, cada vez mais distante, e os pés começam a vacilar, escorregar, igual aconteceu com Davi. Interessante também a gente ler aquele outro texto que eu coloquei lá no grupo, de 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, as marcas que o pecado deixou na vida de Davi. Pense aí, que Davi era um homem bom, era um homem crente, era um homem fiel ao Senhor, era um homem que conhecia a sua palavra, era um rei justo, era diversas qualidades e virtudes como homem de Deus. Ainda assim, o capítulo 15
do primeiro livro dos Reis, versículo 5, nos diz: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Os irmãos acham que esse era o único pecado de Davi? Não, certamente não. Davi foi um mau pai, Davi foi omisso na criação dos filhos, Davi teve outros tantos pecados que nós não conhecemos, mas certamente os teve. Porém, esse pecado marcou a vida de Davi de uma forma indelével, né? Assim, que marcou muito mesmo. E quais foram os pecados, então, de Davi que o marcou assim? O adultério e o homicídio. E quantos de nós carregamos no nosso subconsciente, lá no nosso íntimo, lá no escondidinho no coração, alguma marca, algum pecado, que, embora já perdoado por Deus, ainda traz nos dias de hoje algumas consequências. Talvez alguma tristeza, talvez alguma dificuldade, talvez algum problema de relacionamento, mas o que é lindo de nós observarmos nisso é que quando Davi reconhece lá, falando com o profeta Natã, pequei contra o Senhor, Natã responde para ele: e o Senhor te perdoou. Não há pecado nenhum, do tamanho que seja, do motivo que seja, que Deus não possa perdoar. A Bíblia é muito clara quando fala que apenas um pecado não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no finalzinho do livro de 1 Pedro, ele fala de pecado para a morte. Foi até motivo de discussão, de aprendizado juntos lá na classe de catecúmenos. Dentro daquele contexto lá, era não crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, por causa da filosofia da época, achavam que Jesus, por ser matéria, não era Filho de Deus, ou se era espírito, não era totalmente humano, era um fantasma. Nesse contexto aí, muitas pessoas estavam virando as costas para Jesus. Mas não há pecado que nós tenhamos cometido que, se confessado sinceramente, Deus não possa perdoar. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tira de nós a culpa, porque o profeta Isaías diz que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, e esse sarado aí não é de uma enfermidade física, não, embora o pecado ele reflita na nossa condição física, envelhecem os ossos, como Davi fala no Salmo 32, mas ele nos curou do poder do pecado, dessas chagas purulentas que o pecado faz na nossa vida. Então, Davi expressa neste salmo, para a gente andar um pouquinho e terminar o salmo hoje, 3 pedidos a Deus, e a gente vai dividir esse salmo então em 3 partes, de 1 a 7. Ele faz o primeiro pedido: lava-me, lava-me. Está no versículo de número 2. Nos versículos de 8 a 12, na segunda parte, lá no versículo 12, ele diz: restitui-me, restitui-me. E nos versículos 13 a 19, não está escrito, mas está implícito, ele diz: usa-me, usa-me. Então, dos versículos 1 a 7, lava-me, de 8 a 12, restitui-me, de 13 a 19, usa-me. De 1 a 7, dá no iniciozinho aí do Salmo, versículo 1, Davi começa a pedir a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, ou seja, tenha compaixão de mim. E ele evoca dois atributos de Deus: segundo a tua benignidade, a palavra de Deus diz que Deus é bom, está ligado à benignidade, e a segunda, a multidão das tuas
misericórdias. É bom a gente observar aqui que às vezes eu já vi crente orando assim: perdoa a multidão dos nossos pecados. Não, a multidão tem que ser das misericórdias. Nós somos pecadores, nós pecamos, mas a gente não pode ter multidão de pecados. Deus perdoa os nossos pecados. A multidão aqui é de misericórdias. Então, pela multidão das tuas misericórdias. Davi recorre a esses atributos porque ele sabia, ele por ser conhecedor da lei, de que se Deus imputasse o que ele merecia, e misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos, né? E graça é nos dar aquilo que nós não merecemos, Davi então recorre à bondade e à misericórdia de Deus, porque senão ele seria morto. Sabe por quê? Este tipo de pecado não tinha perdão. Não tinha perdão. Quem puder, abre aí, Levítico 20, 10. Livro de Levíticos 20, 10. O Levítico 20, 10. E também Números. Livro dos Números, 35, capítulo 35, versículos 31 e 32. Quem achou pode ler. Levítico 20, 10 e Números 35, 28. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto por adulto e adulto. Se um homem adulterar, será morto. Era isso que a lei dizia. Não tem para onde recorrer. Seria morto. Números 35, 31 e 32. Não aceitarei resgate pela vida do... Não tem resgate. Antes será ele morto. Ou seja, para o adultério e para o homicídio, na lei de Deus não tem perdão. É morte. Por isso que Davi recorre: Senhor, tenha misericórdia de mim, não impute sobre mim aquilo que eu mereço. É só o 31 mesmo. Eu botei aqui 32, mas é só o 31 mesmo. Que não se aceita resgate pela vida do homicida. Eu queria observar com os irmãos que Deus perdoou o pecado. O profeta é claro, Deus te perdoou. E o profeta, à época, é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada que nos afirma que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós temos a garantia que se confessarmos, Davi reconhece, Davi confessa, a palavra de Deus pela boca de Natã diz: e o Senhor te perdoou. Mas não livrou Davi das consequências do pecado. Existe o perdão, mas a consequência estava sobre ele. E a primeira dita lá pelo profeta Natã: a espada jamais se afastará da tua casa. E a gente lembra da história na família de Davi, de Aminon, que se apaixona pela irmã, e tudo aquilo acontece, um irmão mata o outro, e Davi fica extremamente triste, e Joabe começa a fugir. É Joabe? Não é Joabe. Como? Alguém lembra aí o nome? Não, Hã? Absalão. Eu falei Joabe porque eu acabei de ler. Absalão. Eu anotei aqui em algum lugar. Absalão é morto não pelo pai, o pai nem queria que ele morresse, mas foi morto por Joabe, e tudo isso acontecendo na casa de Davi. A espada não se apartou de sua casa. Outra questão dita lá é que Absalão possui as mulheres ali do reino, todos ficaram sabendo. Tudo isso acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo na vida de Davi. Estava perdoado, queridos, mas a consequência estava sobre a vida dele. Outra coisa, o menino morrerá.
a sequência do capítulo 12 diz que o menino nasce, 7 dias depois, morre. E o que acontece depois com essa família? Davi se casa com Betseba. O primeiro filho morre. E o segundo, quem é? Salomão. Salomão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Salomão, um homem que nem os lírios do campo, ou melhor, não se vestiu como os lírios do campo, mas era de uma formosura, de uma beleza, de uma sabedoria, de uma capacidade. Foi aquele que Deus escolheu para construir o templo. Então, é Deus restaurando a família de Davi, cumprindo a sua aliança com Davi. Davi usa aí, queridos, 3 palavras para descrever o pecado. Quem consegue identificá-las aí? Me ajuda aí. Nos versículos 1 e 2. Ele usa 3 palavras aí para se referir ao erro. Não, para se referir ao erro. Ao pecado, Finalzinho do versículo 1, transgressão, iniquidade e pecado. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A transgressão é porque ele transgrediu o quê, irmãos? A lei. Transgrediu a lei. Então apaga as minhas transgressões, aquilo que eu transgredi é a tua lei. Ele está pedindo isso. Essa iniquidade, lava-me completamente da iniquidade. Ou seja, eu me tornei impuro porque eu cedi à minha natureza pecaminosa. Então eu preciso ser lavado, eu preciso estar limpo dessa iniquidade, eu cedi ao pecado. E quando ele diz, purifica-me do meu pecado, qual é a melhor definição que a gente já ouviu aí na escola dominical de pecado? Quem lembra? Errar o alvo. Errar o alvo. Davi está dizendo aqui, eu errei o alvo. Eu errei aquilo que o Senhor queria para mim. Eu fracassei, eu escorreguei, eu caí, eu tropecei, meus pés resvalaram. Então ele está pedindo para que Deus apague as transgressões, o lave da iniquidade e purifique-o do pecado. Davi assume, meus irmãos, o pecado é meu. Quem lembra de Adão? O que você fez? Foi a mulher que você me deu. O pecado é dela. E como tanta gente, às vezes, é assim, eu estou fazendo isso pelo meio, eu estou pecando, eu estou falando que não deve, pelo meio que eu estou. As companhias do trabalho, no colégio, na família, eu sou levado a isso. Davi não. Olha os pronomes que ele usa aí. Minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Versículo 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, o pecado é dele, ele assume o seu erro diante de Deus, ele é sincero. Nós precisamos aprender isso com Davi. Pecado tem nome, tem dia, tem hora, tem local, ele não pode passar assim despercebido. Quando nós nos aproximamos de Deus, eu tenho que dizer, Senhor, me perdoa o meu pecado, que eu cometi quando eu fiz isso, quando eu pensei assim, quando eu me omiti desse jeito, quando eu falei aquilo. Precisamos colocar diante de Deus com transparência a nossa vida, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus, né? Mas Davi achou que podia. Quem dirá a gente? Ninguém está vendo. Não tem crente vendo, né? Irmão da igreja vendo, pastor não está vendo. Pastor acha que não tem membro nenhum vendo também. Né? Os presbíteros estão achando que ninguém está olhando. Não estou perto da esposa, dos filhos, estou longe. Deus está vendo. Tolo é aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Provérbios 28, versículo 13 diz isso. A gente fica achando que está escondendo tudo. Então Davi, ele coloca diante de Deus, lava-me. E esse lavar aí,
O que é o lavar aí? Olha como é que ele bota. Lava-me o quê? Só um pouquinho. Lava-me os pés, lava-me as mãos, lava-me a cabeça. Não, lava-me completamente, da cabeça aos pés. É uma geral. Capricha no banho, Senhor. Lava-me os pensamentos, lava as minhas atitudes, lava as minhas palavras, lava os meus sentimentos. Lava, Senhor, me torna limpo de novo. O pecado aqui é para o coração. As crianças cantam isso? O sabão lava a minha mãozinha? Eu não lembro bem da canção, lava meu rostinho, né? Deixa limpinho. Jesus, para me deixar limpinho, lava o meu coração. As crianças aprendem isso. Os que tiveram o privilégio de crescer na igreja aprenderam isso. Então a gente precisa falar: Senhor, me lava por completo, porque o pecado é para o coração aquilo que a sujeira é para o corpo. Aqueles que trabalham aí assim na rua, né, e tal, chegam em casa, tem que tomar um banhozinho, né? Senão tá sujo o lençol. A esposa briga para os homens aí, né? Tira a meia, suja. Precisa de um banho. Davi estava se sentindo sujo por causa do pecado. Nós precisamos ter esse tipo de sentimento. Lava-me, Senhor, lava, mas lava completo. Não lava um pouquinho só, não, lava tudo. Pedro teve essa expressão, né? Quando Jesus falou: se não lavar seus pés, não tem parte comigo. Ele falou: então lava tudo. Lava tudo, né? Me torna limpo. E ele, além de lava, ele fala então no versículo 1: apaga as minhas transgressões. Tá, esse apagar aí, se nós olharmos lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, está ligado a uma questão monetária, de conta corrente. Quem achar lá Colossenses 2, 14 e 15, pode ler, por favor. Está se referindo a uma dívida que está anotada no caderninho. Lembra do caderninho na mercearia? Hoje já não faz mais, né? Mas anotava no caderninho. Está lá. O que diz aí? Colossenses 2, 14 e 15. O escrito de dívida, a dívida que nós tínhamos, no caderninho lá de Deus, foi, apagado por Jesus na cruz. É isso que ele está pedindo: apaga as minhas transgressões, cancela essa dívida que eu tenho aí. E quando ele diz, lava-me, ele está se referindo àquela contaminação do pecado na nossa vida. Não precisa ler, mas se quiser anotar, Levítico 11, 32 trata disso. Quando toca em algo imundo, ou existe alguma enfermidade, Levítico 13, de 1 a 3, também trata disso, essa questão do lavar cerimonial. E ele ainda pede mais: purifica-me do meu pecado. Está associado àqueles que tocam em coisa impura. Lembram de Sansão, que comeu mel da carcaça do leão? Tornou-se impuro. Precisava trocar de roupa, lavar as roupas, né? Na sociedade da época, esse trocar de roupa, colocar roupa limpa, era um recomeço. Lembra quando existia tristeza, existia pecado, se vestia com roupa de saco e pano e cinza na cabeça, panos de saco e cinza. E o Senhor Jesus diz lá em Isaías: uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Jesus muda essa história. Ele nos dá novas vestes, vestes brancas, limpas. É isso que Davi então está pedindo: purifica-me do meu pecado. No versículo 3, conhece porque foi, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Ele conhece porque foi confrontado por Natã. Ele só conhecia a transgressão, o pecado, porque foi confrontado por Natã, senão ele estava de boa. E nós, quando estamos de boa, quem que nos confronta?
A mesma palavra de Deus. Se lá Natan era a boca de Deus, hoje a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, é ela que nos confronta nos nossos pecados, traz à tona, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos ilumina para que nós entendamos aquilo que Deus quer falar conosco. Nós precisamos ler a Bíblia, senão cada vez mais longe da Bíblia, cada vez mais longe de Deus, oro menos. A igreja é o que vem por último. A igreja é assim, um passo de coragem, porque é o externo. Não quero mais ir à igreja, não vou mais. É o último passo, porque aí você tem que dar satisfação para mais alguém que está em sua volta. Por que você não vai mais na igreja? Porque a Bíblia você já deixou há muito tempo, a oração você já deixou há muito tempo, a vida com Deus você já deixou há muito tempo, a igreja é o último passo. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. E ele diz, está diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. O que é que ele diz lá no Salmo 32? Ele está tratando do mesmo assunto. Versículo 4. A tua mão pesava de noite sobre mim. Por isso que estava diante dele. O Senhor não me deixa esquecer. Sua mão está pesando em cima de mim. Os gemidos são constantes. Os meus ossos estão envelhecendo. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que a gente tenha sempre diante de nós o nosso pecado e não nos esqueçamos dele. Então, precisamos tratar isso aí com Deus. No versículo 4, ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi pecou contra Betseba. Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra Joabe. Davi pecou contra o povo de Israel, ele era rei. E ele diz aqui, pequei contra ti somente. Ele pode ter errado com todos os outros, mas a transgressão atinge diretamente a santidade de Deus. Quando a gente erra com o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando a gente fere o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando a gente não tem comunhão com o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Então ele está dizendo, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os seus olhos. A nossa maior responsabilidade, assim como Davi, é com o Senhor, com a sua palavra. De modo ou de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo para Deus, olha, o que o Senhor fizer comigo é bem feito. Eu mereço. O que o Senhor fizer, o Senhor vai ser justo no que o Senhor falar e puro no que o Senhor julgar. Eu sei que eu mereço a tua ira sobre mim. Romanos 3, capítulo 3, versículo 4, trata disso. Paulo repete esse versículo lá, dizendo que o Senhor, a ira de Deus, nós merecemos. Pior do que pecar, talvez seja negar a existência do pecado. Pior do que nós transgredirmos a lei de Deus, a sua palavra, é negarmos que isso existe na nossa vida. E existe uma corrente por aí dizendo, não somos pecadores, não, já fomos justificados, já está tudo certo. Ainda usa a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Posso até pecar, porque eu sou fortalecido pelo Senhor. O pecado não tem domínio sobre mim, eu deixo a hora que eu quiser. Usa a Bíblia para dizer um absurdo desse, uma heresia dessa. Nós precisamos ter cuidado com o pecado. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse versículo aí, a galera distorce, né? Para colocar o sexo no casamento como sendo algo impuro, porque diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é. Sexo é bênção de Deus para a vida do casal, para os casados.
Louvado seja Deus por isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não é apenas um pecador por opção, porque ele quis pecar, pelo meio, o meio está levando. Não, o que ele está dizendo é que o pecado é por natureza. Nós somos pecadores, está dentro de nós, está no nosso coração, está na nossa mente. A gente não quer, mas ele está toda hora diante de nós. É por natureza. Todos nasceram pecadores, todos pecaram, todos. Hoje eu recebi fotos do Lucas, filho da Patrícia, e do Luenes, netos do Itiel, ou neto do Itiel e da Edileia. E lindinho demais. Uma gracinha, a Larissa com ele no colo, parece um boneco, né? Primeiro contato da irmãzinha com o irmãozinho. Pecador. Acabou de nascer. Pecador. Tivemos com o Isaac aí, tem uma semana e pouca. Pecador. Carece da graça de Deus. Pecadores. Então, o que Davi está dizendo aqui, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É uma herança que nós recebemos dos primeiros pais. Todos nós somos pecadores. Está apontando aí para uma doutrina muito conhecida na nossa igreja, da depravação total do homem, dessa herança pecaminosa, desse pecado que não é externo, que não é social, não é o meio que nos leva a pecar, não é quem está ao nosso redor, não. Está dentro de nós. Paulo diz lá, né? Já falamos aqui, habita em nós. Versículo 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi tentou esconder esse pecado aí por quase um ano. Quase um ano. Ele pecou lá com Betseba, tentou esconder ali com o próprio esposo, não deu certo, mandou matar o esposo, tomou Betseba por esposa, a criança nasce, 9 meses de gestação, nasce, 7 dias depois morre. Ou seja, quase um ano aí, menos que um ano. E um pecado chamando outro pecado, ele cobiça, ele adultera, ele mente, ele planeja, ele assassina, até que Deus traz a verdade à tona. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Nada fica oculto, Deus traz à tona. Versículo 7, para encerrarmos essa primeira parte. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Davi estava se referindo a uma tradição que aponta para o hisopo, que é um arbusto, um galho, que tem uma haste com pelos, assim, sabe? Como se fosse urtiga, alguma coisa desse tipo, só que não pinica. Tem uma característica de absorção, então aquilo é usado no sangue ou na água para aspergir para quem precisava de purificação. O livro de Levíticos, Número, Êxodo, trata disso aí, desse uso do hisopo, dizendo que lava-me, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Está se referindo a esse ritual. Hoje, nós não usamos mais o hisopo, que era mergulhado no sangue, porque o sangue do Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, já foi derramado sobre nós, nas nossas vidas. Hoje somos purificados pela obra vicária suficiente de Jesus, realizada na cruz. Nós não precisamos mais da purificação com o hisopo, nós fomos purificados. Os nossos pecados, o da igreja, daqueles que foram alcançados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã, já foram todos pagos por Jesus. E ele continua então, a partir do versículo 8, naquele bloco em que nós falamos que ele pede, a segundo pedido, restitui-me. Restituir de quê, né? Restituir, dá de volta o quê? Aquilo que o pecado destruiu.
Olha o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quando ele fala de júbilo e de alegria, ele está se referindo ao culto. Primeiro livro das Crônicas, lá diz que Davi foi o responsável por implementar a música no culto. E essa música era de júbilo, era de alegria. Ele estava falando do ambiente do culto. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Ou seja, restitui em mim o culto, o louvor, a adoração ao Senhor. O pecado destruiu isso. Acabou com o meu culto. A própria palavra de Deus diz que se a gente tiver em pecado, não adianta oferecer nada a Deus. A gente tem que ir lá primeiro, se consertar com o irmão. Por isso que na nossa liturgia, antes do momento dito de ofertório, que é louvor também, é consagração dos nossos dízimos e ofertas, antes do momento dito de louvor, de adoração dos cânticos congregacionais, nós temos um momento de contrição. Pedir perdão ao Senhor, para que esse culto seja aceitável a Deus. Então, em primeiro lugar, restitui-me o culto. Em segundo lugar, restitui-me o teu perdão, a minha comunhão contigo. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus não olha, não convive, não coaduna, não aceita o pecado. Então, ele pede, olha, esconde o rosto do meu pecado, Senhor, e apaga todas as minhas transgressões, me dá o teu perdão. Se nós pensarmos na bênção araônica, Deus levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Ou seja, olha para mim, não olha para a minha transgressão, esconde o rosto do meu pecado, dá-me o teu perdão. Versículo 10, o que ele pede aí? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse coração que ele está pedindo, essa palavra aí, criar, não é só moldar, não é só, é me dar um coração novo. E aí a gente pode olhar lá para Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Aspergirei água pura sobre vocês, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, um coração novo, um coração que obedeça e ouça e obedeça a minha voz, um coração onde eu more, um coração que seja responsivo à minha vontade e à minha palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração onde o pecado não habite, onde o pecado não tenha vez, mas que o Senhor faça morada nele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, ou seja, um espírito que não vacile, um espírito que não tropece, um espírito que não duvide do seu poder, um espírito que esteja ligado ao Senhor, um espírito inabalável. Restitui-me isso aí, Deus. Me dá isso de volta, porque o pecado destruiu isso tudo. Destruiu o meu culto, destruiu a minha comunhão contigo, destruiu o meu coração, destruiu a minha vida. Ninguém pode mudar o próprio coração, só Deus. Queria lembrar você que esse pecado começou aonde? Coração de Davi, olhando lá da janela, né? O que Provérbios nos diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque é dali que a gente começa a maquinar esse mal. Versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Mais uma vez, eu quero voltar a ter comunhão contigo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira do caminho de Deus. O sacrifício nos aproxima de Deus. O culto nos aproxima de Deus. O sacrifício de Jesus nos aproximou de Deus. O ministério da reconciliação, ele nos reconciliou com Ele mesmo. Somente Cristo é capaz de fazer isso. Nos aproximou de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e fomos então aproximados de Deus. Nem retire o Espírito Santo.
os irmãos vão lembrar, lá 1 Samuel 16, 14 a 23, fala de Saul. Saul que foi ungido pelo profeta Samuel, foi feito rei de Israel, mas diz lá no texto de 1 Samuel de que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e ele foi tomado por um espírito mau. Davi conhecia isso, Davi tinha presenciado disso. Então, a preocupação dele provavelmente era essa: não retire, Senhor, de mim o teu espírito. Não retire o teu espírito de mim. Eu quero continuar sendo fiel ao Senhor. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, a alegria de ser crente, a alegria de te servir, a alegria de estar na tua presença, e sustenta-me com espírito voluntário, ou seja, sustenta-me, eu dependo totalmente do Senhor. Sem o Senhor eu caio, se o Senhor se retirar de mim, eu caio, se o Senhor não estiver perto de mim, me segurando pela mão, eu tropeço de novo. Então sustenta-me, e me sustenta com um espírito voluntário, um espírito que trabalha para o Senhor, um espírito que vive para o Senhor, um espírito que busca ao Senhor. Tudo isso o pecado tira da gente, tirou de Davi e tira de mim e de você. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. E por fim, ele pede então ao Senhor: usa-me, Senhor. Eu estou aqui. Eu não quero que isso não sirva para nada, ou sirva só para mim, mas eu quero que isso sirva de testemunho. Então, usa-me, Senhor. Usa-me no ensino. Olha o que ele diz no versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi quer ensinar o quão mal o pecado faz, não só para o crente. Ele quer mostrar que, acima de tudo, o amor de Deus é grande, a misericórdia e a graça de Deus são abundantes, e o alvo desse ensino são os transgressores e os pecadores. Davi poderia ensinar isso na igreja? Poderia ou não? Temos transgressores e pecadores aqui? Então poderia. É aqui mesmo que ele tem que ensinar. Né? Porque se ele não pode ensinar aqui, todo mundo tem que ir embora. Porque somos transgressores, somos pecadores. Esse é o alvo de Davi. Eu quero ensinar: olha, o pecado faz muito mal. O pecado nos afasta de Deus, o pecado destrói a nossa vida, destrói o nosso coração, destrói a nossa alegria, o pecado nos tira da presença de Deus, a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos acaba. Então, Senhor, eu quero trazer esse ensinamento aos transgressores e aos pecadores, para que eles se convertam, para que eles mudem de vida, para que eles levem a sério o pecado. E ele continua, no versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. O crime de Davi tinha sido um pecado de sangue. Ele tinha sangue em suas mãos. Isso fica claro lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 8, quando ele vai construir o templo. E Deus diz a ele: não, você não, porque nas suas mãos tem muito sangue. Alguns comentaristas atribuem esse sangue a todas as guerras que Davi participou. Mas, de uma forma muito enfática, Calvino diz que não, que esse sangue aqui é de Urias. As guerras, Deus estava no comando, Deus estava comandando isso daí, mas o sangue de Urias não. Esse aí era sangue que pesava sobre a vida de Davi. Então, o que ele está dizendo aqui é: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Para quê? Que ele quer estar livre disso, desse peso. E a minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Para eu te louvar, Senhor. Usa-me para o teu louvor. Usa-me no ensino, mas usa-me também para o teu louvor. Observe o versículo 15. Quem abre a boca,
ou quem abre os lábios de Davi? O Senhor. Nós não temos condição nenhuma de louvar ao Senhor se Ele não abrir os nossos lábios. Isso vai ao encontro do que diz o Salmo 40, versículo 3. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao Senhor. O nosso louvor que nós damos a Deus vem do próprio Deus. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Usa-me para o ensino, usa-me para o teu louvor, usa-me, versículos 16 e 17, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Davi está dizendo aqui, eu posso oferecer inúmeros sacrifícios, eu sou rei, eu tenho muitos animais, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, eu posso oferecer tudo aqui, mas isso o Senhor não quer, não. O Senhor quer uma vida santa, então usa-me, Senhor, para te adorar como o Senhor quer. Usa-me na adoração, usa-me para que eu te adore de forma sincera, com o coração arrependido, com um coração de verdade na tua presença. Usa-me para te adorar como o Senhor quer. E nos versículos 18 e 19, já estamos encerrando, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para a nação, para o povo de Israel, porque o pecado de Davi tinha atingido toda a nação. Queria fazer você pensar nisso. O seu pecado escondido, que ninguém sabe, alcança a sua família, alcança a igreja, alcança o nosso bairro, alcança a cidade. O pecado, ele é contagioso. Era isso que Davi estava experimentando aqui. Ele está dizendo: Senhor, usa-me como canal de bênção. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do culto que nós prestamos aqui. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. Para nós encerrarmos, precisamos ter extremo cuidado com o pecado. A gente não pode brincar de ser crente. Precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque só assim ele vai fugir de nós. Precisamos fugir da aparência do mal. Se Davi tivesse posto em prática isso, não teria acontecido. Fugir da aparência do mal. Olhou aquela mulher, ele era rei, o profeta diz para ele lá, como voz de Deus: olha, você teve o que você quis, e se pedisse eu te daria mais e mais, e te acrescentaria. Você podia ter o que você quisesse, mas você quis. Essa mulher fugisse da aparência do mal. Não, é mulher de Urias, deixa quieto. Não vou ficar ali, não vou fazer isso, não vou me colocar nessa situação de risco. Precisamos estar em comunhão com Deus, com a sua palavra e com a igreja. Só assim nós estaremos fortes. Confessarmos os nossos pecados, mas não só confessar da boca para fora, mas arrependidos diante do Senhor. Esse lindo salmo, ele nos ensina, então, que Deus perdoa, sim, os nossos pecados. E que Ele pode restituir tudo aquilo que o pecado destrói em nós, o perigo do pecado, esse pecado que está dentro de nós. E que isso deve servir, essa transformação, de testemunho para os que estão perdidos, né? Aqueles que Ele chama aqui de transgressores e pecadores. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Este lindo salmo. Teríamos talvez algumas outras coisas para tratarmos, mas a gente encerra por aqui, já passando um pouquinho da hora. Vamos ficar de pé. Eu queria compartilhar com a igreja, pedindo oração pelo neto da Leila, o Noah,
que hoje foi para o centro cirúrgico e agora está no CTI, porque colocou um catéter subclávia para a medicação ser mais eficaz e aí correndo um risco de ter que fazer uma punção, porque o antibiótico não estava combatendo a infecção do pulmão, está com derramezinho pleural significativo e está carecendo desses cuidados, né? Ele, os pais, os avós, todos muito preocupados, e não é para ser diferente. Então, vamos incluir nas nossas orações o Noah, tá bom? Neto da nossa irmã Leila. Vamos orar. Nossa irmã Gláucia, por favor, faça a oração final. Em seguida, nós impetraremos a bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém. É verdade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Filhos benditos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre nós permaneça, alcançando os nossos lares, os nossos familiares, toda a nossa igreja, bem como todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe que